Meu nome é Fábio Mena, eu sou professor de Processo Civil. Este é o programa Prova Final que você já conhece, fruto da parceria da nossa TV Justiça com a rede LFG. Saibam que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho mais de processo civil. De forma específica, vamos falar dos pressupostos recursais, dos pressupostos de admissibilidade dos recursos. Tema imperdível, sensacional, tanto para você que é advogado, advogada, para você que vai prestar concurso público, exame da OAB, para você que é leigo. Olha, acompanhe, você vai ver como vai ser interessante. Nosso programa tem 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou falar do tema do dia, dos pressupostos recursais. No segundo bloco, que é o meu bloco preferido, é Pergunte ao Professor, perguntas dos nossos alunos acerca deste tema. E no terceiro bloco? O terceiro bloco, separei 2 testes para vocês. 2 testes sobre a questão de recursos e dos pressupostos de admissibilidade. Portanto, você não pode perder e eu conto com a sua participação. 1 segundo e já voltaremos. Muito bem, vamos ao nosso primeiro bloco? Vamos falar do tema do dia? Vamos sim. Sabe do quê? Vamos falar de pressupostos de admissibilidade dos recursos. Tema que é muito importante, muito mesmo. Por quê? Porque os recursos dentro do nosso país, no sistema brasileiro, tem, sem dúvida alguma, uma participação muito importante. Veja bem, quando se fala em recursos, o que ele tem que lembrar? Que o recurso, ele é um ato que se destina ao quê? A impugnar uma decisão. É isso mesmo, é um ato que se destina a impugnar uma decisão. E impugnar essa decisão por quê? Porque a parte vencida não se conforma com ela. Então, o núcleo dos recursos é o inconformismo. Inconformismo, aliás, que é fruto da natureza humana. Se você prestar bem atenção, você recorre todos os dias, a todos os momentos, porque nós somos assim, nós não nos conformamos com as coisas. Veja bem, se você vai a um estabelecimento qualquer e é mal atendido, a primeira coisa que você faz é reclamar, não é? E você reclama para quem? Reclama para o gerente, reclama para o maître, reclama para um garçom. Essa reclamação nada mais é do que um recurso. Nada mais é do que a interposição de um recurso. Por quê? Porque você não se conformou com aquela situação. Ora, no sistema jurídico não é diferente. Não é diferente. Toda vez, não é, que um órgão judicial, toda vez que um juiz, um juízo profere uma decisão, é possível a interposição de recursos. Todas as vezes mesmo? Não, claro que existem algumas exceções. Mas o sistema brasileiro, ele admite efetivamente a interposição de recursos. Certamente, você já ouviu aí na imprensa algumas críticas assim, o Brasil tem muitos recursos, isso que faz o processo ficar demorado, é isso que faz o processo demorar anos. De fato, existe um número considerável de recursos, mas não necessariamente é isto que faz o processo ser demorado. A demora do processo, dentre outros fatores, se dá não pelo número excessivo de recursos, mas pela demora dos nossos tribunais em julgá-los. Um recurso demora 1, 2, 3, 4 anos para ser julgado muitas vezes. E isto sim atrasa, isso sim causa a lentidão dos processos e, consequentemente, da solução dos conflitos. Pois bem, os recursos, tecnicamente, eles podem ser divididos em 2 blocos. Eles podem ser divididos no que se chama de juízo de admissibilidade e naquilo que se chama de juízo de mérito. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Hoje, nós vamos nos ater ao juízo de admissibilidade. Por quê? Porque o juiz de admissibilidade é aquele responsável pelo recebimento do recurso. O recurso ele é recebido após a admissibilidade. Ora, não há que se falar em juízo de mérito sem antes se analisar o juízo de admissibilidade.
E para que eu possa preencher esse juízo de admissibilidade, eu tenho que atender a alguns pressupostos de admissibilidade ou pressupostos recursais. Boa parte deles nós encontramos na lei, boa parte deles encontramos no Código de Processo Civil, sem dúvida alguma. Outros acabam sendo fruto de uma construção efetivamente doutrinária. Por isso que se você for estudar, e eu quero que você aprofunde esse tema depois, você vai perceber que a doutrina não é unânime quanto à classificação dos pressupostos. Não é unânime. Alguns autores vão dividir-os em pressupostos internos, externos, outros em pressupostos intrínsecos ou extrínsecos. Mas isso não é importante para esse momento. Né? Essa classificação não é relevante agora. Porque o que eu quero de você, o que eu quero agora é passar a você o conhecimento básico acerca desses pressupostos. Afinal de contas, se nós não tivermos esse conhecimento básico, jamais nós vamos poder aprofundar o tema. Concorda comigo? Tenho certeza que sim. Pois bem, quais são os pressupostos, ou pelo menos aqueles que são efetivamente mais importantes? Nós temos um pressuposto claro, que é a questão da legitimidade. Quem pode recorrer? Quem tem legitimidade recursal? Importante, para eu pensar um pouquinho, legitimidade recursal, quem pode recorrer? O CPC, o Código de Processo Civil, ele vai nos dizer que tem legitimidade recursal quem? As partes. Eu acho que não há dúvida quanto a isso, né? As partes podem recorrer, sem dúvida. O Ministério Público, claro, o Ministério Público pode recorrer, mesmo que ele atue como fiscal da lei. Mesmo que ele atue como fiscal da lei. E aqui eu sugiro a você a leitura do artigo 82 do CPC, que vai nos dizer os casos em que o Ministério Público deve atuar. Então, o MP, mesmo como fiscal da lei, tem legitimidade recursal. E temos a terceira situação, que sem dúvida é aquela que nós devemos ter um pouco mais de atenção, que é a questão do terceiro juridicamente prejudicado. O terceiro que tem legitimidade para recorrer. Tá? Para tanto, ele precisa demonstrar o quê? A existência de uma relação jurídica. O terceiro juridicamente prejudicado é aquele que sofreu prejuízo por conta de uma decisão, sendo que ele mantém uma relação jurídica com aquele caso concreto. Uma relação jurídica com aquele caso concreto. Ok? Então, cuidado com o terceiro juridicamente prejudicado. Outro pressuposto, que é muito interessante, é a questão do interesse. Quem tem interesse em recorrer? Quem tem interesse recursal? Claro, você vai falar para mim, a parte vencida, não há dúvida. A parte vencida tem o interesse recursal. Mas só a parte vencida? Será que a parte que venceu, será que a parte vencedora daquela demanda não tem legitimidade ou interesse para recorrer? Será que eu posso recorrer da fundamentação de uma decisão? São pontos que devem ser tratados e devem ser observados. Eu provoco você e eu convoco você a aprofundar o tema. Aprofundar no tema. Num primeiro momento, aquele que ganhou a ação não tem interesse recursal. Por quê? Ora, se o recurso nasce do nosso inconformismo, se a parte ganhou, ela está conformada, afinal de contas, ela obteve o julgamento que precisava. Então, tem interesse recursal aquele que perdeu, é a parte vencida. Mas, não se esqueça que existe a possibilidade de um juiz julgar parcialmente procedente uma demanda.